Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa multiplataforma em que se discute a administração pública nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Hoje nós vamos entrevistar a professora Ciderli do Carmo Dali de Almeida, ela que é doutora em educação e também é coordenadora do mestrado e agora o doutorado em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário Internacional Uninter. Professora Ciderli, a senhora que tem 4 graduações, Biblioteconomia, Pedagogia, Letras e Filosofia. Letras estou terminando, mas é isso Mas mesmo. já praticamente está concluindo. Eu gostaria que a senhora nos explicasse a importância do mestrado profissional em Educação e Novas Tecnologias, que foi considerado o melhor mestrado profissional na área de educação do nosso país, que nós temos aqui em Curitiba, na Uninter. Por favor, explique como funciona esse curso. Então, vamos lá. Então, obrigada pelo convite, professor. Que prazer estar aqui hoje para poder falar um pouquinho desse nosso mestrado, agora doutorado, que nos trouxe uma alegria imensa, né, quando soubemos dessa notícia. Foi o único aprovado no Brasil, doutorado profissional? Sim, nós temos um doutorado profissional, tínhamos aprovado do ano passado na UNIR, que é a Universidade Federal de Rondônia, então era o único doutorado profissional em educação, e esse ano o outro doutorado profissional em educação é o nosso. Então, vai começar agora em 2020. 2020, só 2 doutorados profissionais em educação no Brasil, e nós temos a honra de trabalhar neste doutorado que é do Centro Universitário Internacional Uninter. A gente tem um orgulho imenso de contar que a nossa instituição também tem um doutorado. Professora Ciderli Almeida, eu observo que lá no mestrado e agora no doutorado nós temos alunos de vários tipos de cursos, inclusive outro dia encontrei até um médico. O que a senhora ensina que atrai tantas pessoas e das mais diversas áreas para fazer esse doutorado e que pessoas que poderiam estar fazendo o doutorado em outras instituições públicas, até sem custo nenhum de mensalidade? Por que esse mestrado ele é tão impactante? Por que as pessoas estão procurando? Bom, eu penso o seguinte, professor, nós temos... As pessoas saem dos seus cursos de formação, especialmente os que não são da pedagogia ou das licenciaturas, saem com uma formação muito precária mesmo na questão de formação de professor. Então, por exemplo, o médico mesmo, ele termina o curso de medicina, ele fez um curso de medicina para atuar como médico, não para atuar como professor. Certo. E aí, se ele vai dar aula no curso de medicina, ele não tem a formação pedagógica para poder atuar com os seus alunos. Quando ele vem para um mestrado e ele opta por um mestrado em educação, ele vem buscando essa formação para poder pedagogicamente atender e realmente fazer com que o processo de ensino e aprendizagem aconteça a contento. Certo. O nosso mestrado, em especial, ele conta com a questão da tecnologia. Então, o uso de tecnologia na educação. O que é que essas tecnologias, para não ficar, o que acontece hoje? O professor de qualquer curso faz muito bem o uso do PowerPoint, por exemplo, nas suas aulas. Mas outras tecnologias, ele nem imagina que ele possa fazer uso e que possa efetivamente contribuir com aquilo que ele está ensinando. E às vezes a gente chega ao absurdo de conhecer situações que os professores pedem, por exemplo, para o aluno guardar o seu celular, quando ele poderia utilizar esse celular em benefício até da sua própria aula. Então, lá no nosso curso, a gente vai ensinar como que ele pode usar o celular, os aplicativos que estão naquele celular. Eles podem aprender a fazer um aplicativo, aprender a desenvolver um software, né, em parceria, lógico, aí a gente vai precisar de pessoas de outras áreas atuando junto,
para que possa desenvolver um software. Mas o princípio de como fazer, para que serve, para que vai servir, ele vai aprender lá no nosso mestrado. Então, professora, no nosso doutorado agora também, né? Eu outro dia estava conversando com um aluno nosso, o Dr. Christian, que é médico, e ele disse, olha, eu vim aqui estudar, ele é professor lá da Universidade Federal, aqui do Paraná, eu vim estudar justamente porque eu preciso e quero aprender robótica, inteligência artificial. Tudo isso é ensinado no mestrado de Educação em Novas Tecnologias da Uninter? Isso mesmo. A robótica, a inteligência artificial, a questão de todas as metodologias ativas, gamificação, educomunicação. E aí nós temos também, né, a questão ambiental, que é tão discutida e tão necessária, né, as questões de currículo, avaliação. Então, e os professores que são os titulares do curso de mestrado e agora a partir de 2020 também do doutorado, eles são de diversas áreas, não são só professores, né? Eu gostaria que a senhora situasse quem são os professores, a formação deles, daqueles que dão aula no mestrado. Ok. O que acontece? Em um mestrado acadêmico, 100% dos professores são da área ou da pedagogia ou da licenciatura, quando a gente está falando em educação, né? Eles são da área da educação e compõem o quadro de docentes. Nos profissionais, mestrados e doutorados profissionais, nós temos a possibilidade de ter profissionais de outras áreas que nos auxiliem na educação. Então, é o olhar do engenheiro para a educação, o olhar do o professor Luciano, que trabalha com a questão da computação, da robótica, qual o olhar dele para a educação? Alguém da comunicação olhando para a educação. E aí a gente tem respostas de outros setores, de outros profissionais, que vão nos dizer que a educação pode melhorar nesse sentido a partir daquela sua ótica, que é diferente da ótica de uma pessoa. Eu, por exemplo, sou completamente da área da educação, né? Pedagogia, mestrado, doutorado, letras, tudo é educação. Mas eu tenho lá o olharzinho da biblioteconomia também, então a questão das bases de dados é um olhar diverso para a área da educação. E a gente acaba atraindo alunos de diversas áreas também. No ano passado nós havíamos feito um levantamento com os nossos alunos e apenas de uma determinada turma que havia entrado, 25% dos alunos eram licenciados, né, ou da pedagogia ou licenciados nas áreas, né, letras, história. Os demais eram todos de outras áreas. Engenharia, administração, direito, odontologia. O direito tem muitos alunos, apesar da gente ter também na nossa instituição um mestrado em direito, mas a gente tem muito aluno da área de direito fazendo nosso curso. É engraçado isso. Mas engenharia mecânica, da computação, da comunicação, muitos alunos. Eu gostaria que a senhora falou do mestrado acadêmico, normalmente são pessoas da área de educação. E no nosso caso, que é um mestrado em educação, mas é profissional, quais são as diferenças entre o mestrado e doutorado acadêmico e o mestrado e doutorado profissional? Se existem essas diferenças? Existe. Então, a princípio, o que se falava? O mestrado profissional é mais fácil. O aluno vai entrar, é mais fácil fazer um mestrado profissional. Porque são novos no Brasil, né? E o nosso começou em 2014. Tem 5 anos. Tem 5 anos, né? É jovem ainda. E aí o pessoal começou a descobrir que não é mais fácil, né? O que acontece? Os mestrados e os doutorados profissionais são completamente voltados para a sociedade, para a comunidade onde eles estão inseridos. Além da gente ter uma dissertação, que é o texto oficial ao final de um mestrado, né? E no caso do doutorado, a tese, nós temos também que desenvolver um produto que atenda aquela comunidade. Então, como isso acontece? Nós procuramos verificar o nosso aluno, onde esse nosso aluno trabalha e que produto que ele vai, ao final do seu trabalho, desenvolver, que possa auxiliá-lo na sua profissão. Então, o que acontece? O médico foi procurar a questão da robótica porque ele quer fazer um braço, né, para atender as pessoas que têm necessidades, problemas e que precisam daquele. Então ele está pensando, ele foi até lá para pensar a questão
inteligência artificial e de um braço mesmo, para auxiliar, um braço mecânico. E isso vai auxiliar na profissão dele, na medicina. E assim acontece com outros alunos, né? Na questão do direito, por exemplo, eu tive um aluno que queria fazer um curso para falar para os colegas como utilizar metodologias ativas no direito. E aí ele programou, ele desenhou um curso de extensão à distância para ser vendido, né? Poderia assim dizer, para profissionais da área que quisessem entender um pouquinho mais de metodologias ativas para o desenvolvimento de uma boa aula no curso de Direito. Então, dependendo da área, né, cada um vai buscar a resposta para as suas questões profissionais num mestrado em Educação. Nós estamos entrevistando em Gestão Pública em Debate a professora Ciderli Almeida, ela que é doutora na área de Educação, e o nosso tema é agora o mestrado e doutorado em Educação e Novas Tecnologias. A professora Ciderli é a coordenadora do mestrado e doutorado da Uninter. A partir de 2020, a Uninter vai ter o doutorado. Mas, professora Ciderli, a senhora está falando aqui, eu estou pensando, a educação está sofrendo uma transformação extraordinária. A senhora veja que há 20 anos atrás, praticamente tinham poucos mestrados, alguns doutorados aqui no Brasil. Hoje, nós primeiro suprimos, digamos, a área dos mestrados acadêmicos, que é para fazer professores, e agora há um incentivo muito grande aos mestrados e doutorados profissionais, porque esses profissionais que fazem o mestrado e doutorado, eles devem estar na iniciativa privada, nas empresas, de um modo geral, desenvolvendo produtos, como a senhora falou aqui. A senhora acha que a tendência no futuro será essa, já que na área acadêmica nós temos uma boa base, digamos assim, de profissionais já com mestrado e doutorado? Eu acredito que sim. E tem uma coisa muito engraçada. Nós somos convidados a participar de bancas em muitas instituições. E muitas instituições de mestrado e doutorado acadêmico. E o que acontece? Nós, professores, quando lemos um trabalho acadêmico, isso já viciou o nosso olhar. A gente fica pensando, nossa, isso aqui ia dar um produto muito legal. E aí não tem um produto, porque o mestrado e doutorado acadêmico não existe. Vai ficar lá numa estante, as pessoas, poucas pessoas vão ter acesso. Às vezes é uma reflexão profunda de um determinado assunto, lógico, que tem a sua importância, mas ele acaba não gerando um produto e que poderia atender a comunidade em alguma coisa. Então, é a mesma coisa, lembra, há 10, 15 anos atrás, nós íamos em instituições para dar palestra, o pessoal dizia assim, educação à distância não vai pegar não, esse negócio de educação à distância não vai dar certo. E educação à distância é para os fracos, né? E aí veio vindo, a educação à distância veio vindo com tudo. E hoje a gente pode comprovar que existem excelentes cursos, os nossos, por exemplo, né? Aliás, eu tenho uma notícia para lhe dar, o curso que eu criei de gestão pública, à distância, que já formou quase 25 mil alunos. O ano passado, a nota saiu agora, faz 3 semanas, um aluno nosso tirou a nota mais alta do Brasil, concorrendo com mais de 50 cursos, e a grande maioria presenciais. Um aluno à distância nosso tirou o primeiro lugar no Brasil. Não é muito significativo? Jamais a gente poderia supor há 15 anos atrás que isso pudesse acontecer. Exatamente. Né? Então a gente vem provando que a educação à distância é muito bom, sim. Que o professor que está lá é muito bom, né? Que o aluno que vai fazer educação à distância, ele não está procurando facilidade. Provavelmente ele tem algumas questões, como por exemplo deslocamento, ou uma questão de horário mesmo. Você poderia fazer um curso presencial hoje, professor Jorge? Sentar numa cadeira, passar a manhã inteira estudando? É muito complicado. Já vai ser difícil. Não é? E o detalhe é o seguinte, que você nunca perde uma aula à distância, porque ela está gravada, você pode assistir tantas vezes você quiser. Agora, numa aula presencial, você está com uma dor de dente, ou choveu, você não foi na aula, aquela você perdeu para sempre. Isso mesmo. Então, a educação à distância vem mostrando que ela é muito bacana, que ela
pode ter um primeiro lugar nos seus cursos, que os alunos Aliás, podem nós já buscar tivemos sem medo. 7 alunos, em 7 anos seguidos, que tiraram primeiros lugares no Brasil todo em cursos diferentes, só aqui na Uninter. Não é fantástico? É fantástico. Nós não tivemos um grupo de alunos, agora no ano passado, 3 alunos, né, que ganharam o primeiro lugar. Eles desenvolveram uma startup numa promoção que envolveu faculdades de todo o Brasil, um prêmio aqui da Renault. Eles tiraram o primeiro lugar, desenvolveram um aparelho para que quando a pessoa tenha bebido álcool, o veículo detecte isso e impeça que o carro possa andar. E o mais interessante, professora, que esses 3 alunos não eram de engenharia, eram de relações internacionais. Você veja, de uma área totalmente diferente. Depois os de engenharia eletrônica, desenvolveram um aparelho, mas o conceito foi deles. Não é brilhante, né, a gente imaginar, né? E isso eu posso lhe garantir, que eu ouvi muito em congressos, eventos que eu fui, não, educação à distância não vai para frente, educação à distância esqueça. E a gente lá lutando e falando que não, que era bom, e hoje a gente está aqui e ninguém vai tomar o nosso lugar, né? Realmente a educação à distância veio para ficar. Né? E, inclusive, as instituições que têm apenas o presencial já começa a pensar aí naquela porcentagem de aulas que podem ser realizadas à distância pelo aluno. Professor, eu estou na área acadêmica há pouco tempo, só 15 anos, mas eu tenho percebido que há uma grande mudança na área da educação. E essa mudança, ela é de conceitos, porque as instituições de ensino, de um modo geral, elas foram criadas aí com uma mentalidade de 50, 60, até 100 anos atrás, com o quadro, o giz, onde o professor era o detentor de todo o conhecimento. E hoje, como a senhora falou ali, o aluno, ele pode usar das tecnologias, do telefone celular, do smartphone, do próprio computador, porque esse conhecimento todo que antigamente estava na cabeça do professor, hoje está nas nuvens. Então, o nosso papel como professores, ele é de uma espécie de orientador, ou seja, numa exposição de quadros, é aquela pessoa que seleciona as obras que vão ser expostas. Então, ele é uma espécie de curador. A senhora tem observado isso também lá no mestrado de educação da Uninter? Professor. Inclusive, temos uma professora que lançou um livro agora, este ano, finalzinho de ano, sobre curadoria educacional. É muito interessante, porque é a pessoa que faz a seleção do conteúdo que vai chegar na mão do aluno. Não quer dizer que o aluno vai ter que ficar só naquele conteúdo que foi ali selecionado. Ele pode ir além, claro. Mas é aquele professor que fala, né? Olha, inicialmente isso aqui é importante, isso aqui é importante. Então, é um novo papel surgindo aí para a docência. E nós estávamos falando de inteligência artificial, de robô. Vai chegar um momento que o robô vai explicar melhor do que nós, porque nós, no improviso aí, mas tem algumas coisas que talvez só nós vamos poder alguém vai ter que programar esse robô, né, professor? Então, que sejamos nós, né? Estamos aí, é assim, nós não podemos parar de estudar. Né? É como um médico que a gente falou há pouco. O médico passa a sua vida toda estudando. A formação, o professor, ele também precisa ter essa formação, formação continuada, como a gente coloca, então buscar um mestrado, buscar o doutorado, buscar cursos. Isso eu não sei fazer, tem que aprender, a gente não pode mais se acomodar. Exatamente. E isso mesmo para quem trabalha na educação básica, lá no ensino fundamental, tanta coisa nova, essa criançada já nasce mexendo no celular. Não é? Exatamente. Não dá para a gente ignorar que isso existe, e o professor querer seguir uma cartilha. Sim. Aliás, eu queria até mudar um pouquinho o nosso tema nosso diálogo aqui, porque a sua tese de doutorado, que a senhora defendeu na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
a senhora tratou da TV pública e o seu compromisso com a educação pública, o caso da Escola 2.0. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, porque a senhora se antecipou, digamos, aquilo que a senhora veio fazer anos depois aqui na Uninter, que seria a educação em novas tecnologias, porque naquela época a senhora já estava estudando a TV pública como um instrumento de levar a educação. Isso mesmo. Esse projeto nasceu, o meu orientador, o professor Fernando Almeida, ele era vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, né, lá de São Paulo. Lá de São Paulo. E ele convidou, no terceiro ano de doutorado, ele falou na turma que ele gostaria que alguém acompanhasse alguns programas da TV para conhecer aqueles programas e para verificar. O meu doutorado foi Educação Currículo, o nome do programa, para verificar como que a gente encontra o currículo dentro desses programas que são realizados por uma TV educativa. E aí, eu sempre gostei muito de televisão, né? Aliás, a senhora tem uma imagem muito bonita na televisão. Opa, obrigada. Obrigada, professor. E se comunica muito bem com a câmera. Opa, obrigada. Eu fico muito lisonjeada. Mas eu estou sendo sincero. Oh, meu Deus, vou sair daqui pesando até, né, mais leve, vou sair pesando menos. E aí, quando ele falou, eu falei, eu quero. Eu nem deixei mais ninguém falar, falei, eu quero. Porque imagine, né, criança pobre, não tinha programa, não tinha nada para fazer, porque pai e mãe não podiam levar, né, nem cinema, imagina, início dos anos 70, né, que quando eu nasci nos anos 60, mas criança lá nos anos 70, a gente assistia televisão. E eu era fã do Vila Sésamo. Que passava na TV educativa. TV educativa, não perdia um programa. E aí, quando ele falou, eu falei, eu quero conhecer, eu quero ir lá olhar, né, TV. A gente tem aquela curiosidade de saber o que tem lá. E acompanhei com as minhas filhas Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, tudo produzido pela TV. No mesmo dia, né, à tarde, ele falou de manhã, de tarde, eu já fui lá na TV Cultura que eu queria conhecer, queria ver o que tinha, o que eu ia poder fazer. E aí, o pessoal de lá me recebeu muito bem, me colocou à disposição todos os programas para que eu pudesse assistir e escolher com qual programa eu ia trabalhar na minha tese. Sim. Então, eu assisti, pude rever alguns desses programas, porque depois Vila Sésamo mesmo foi redesenhado, realinhado para atender o público hoje. E então eu revi, e aí dentre esses programas todos nós escolhemos o Escola 2.0, porque era um programa de adolescentes no ensino médio que se passava dentro de uma escola pública. E aí a gente, neste programa, queria ver como o currículo era tratado. Que interessante. O que nesses episódios da série se falava na questão de construção de conhecimento, então conhecimento mesmo, história, física, biologia, geografia, todas as áreas, e também a questão da aprendizagem de valores, diálogo e a questão da liberdade, né? Aí eu comecei a assistir essa série. Em 2012 ainda passava na televisão, mas eu peguei eles me disponibilizaram uma senha para que eu tivesse acesso, e aí eu fui assistindo e separando. O que aborda aqui? A questão da interdisciplinaridade, como era trabalhada. Então, alguns programas falavam, por exemplo, de um acontecimento histórico, mas o aspecto da matemática, o que podia envolver ali. E aí eu fui verificando que é possível fazer um programa pensando a questão do currículo escolar, que pudesse agregar conhecimento, né, aquele público que estivesse assistindo pudesse aprender alguma coisa com aquele programa e não apenas a questão do lazer, porque a gente vê TV para se divertir, né? Essa é a situação. Mas que ele pudesse assistir, que ele pudesse aprender alguma coisa com aquilo. E esse programa, então, coube muito bem, né, e eu pude encontrar essas... E a senhora, o que a senhora descobriu assim de diferente daquilo que a pessoa, quando olha, está assistindo o programa, ela não percebe, mas quem olha pelo olhar do investigador, do professor que busca alguma coisa, o seu foco era no currículo. A senhora percebeu assim
uma abordagem curricular ali de conteúdos? Sim. O que acontece? Os programas elaborados pela TV Cultura, em São Paulo, todos passam por um olhar, tem uma equipe pedagógica que define o que vai ser abordado naquele programa. Então, lógico que tem lá o diretor de cena, tudo que compõe um programa de televisão, mas essa equipe pedagógica é que vai definir o conceito que vai ser trabalhado naquele episódio ou naqueles 3, 4 episódios que vão compor. São a Educação 2.0, ele é roteirizado, né? Isso mesmo. Ele acontece dentro de uma escola pública, lá de São Paulo, com alunos que são daquela escola, e aí tem 3 atores mirins principais, mirins não, já são adolescentes, os 3, mas eles convivem naquela escola com aquele grupo de alunos, alguns professores atores, que estão ali, os principais, claro, representando, mas a gente vê algumas cenas com outros professores, por exemplo, a hora de fazer reunião pedagógica, todos esses momentos acabam aparecendo no programa também, e o olhar do pesquisador, porque a gente assiste a mesma cena, o mesmo episódio, algumas vezes para você poder encontrar o que aconteceu ali. E depois eu tive a oportunidade de conversar com as equipes que fizeram o programa, e aí eu conheci a equipe pedagógica, a equipe que faz a questão da cena mesmo, que trabalha com os atores, e aí eu pude conversar com eles e entender como aquilo é roteirizado. E a senhora está pensando agora no pós-doutorado continuar esse estudo? Isso. O professor Fernando Almeida voltou este ano para a TV Cultura, lá em São Paulo, e ele me convidou para fazer o pós-doc com ele e retornar à TV Cultura para observar. Agora eu queria pensar um pouquinho do ponto de vista da formação de professores. Como poderia ser elaborado um programa de televisão que pudesse atender a questão da formação do professor para a escola básica, que elementos que ele precisaria ter e que ficasse um programa gostoso de assistir. Porque não adianta a gente fazer uma coisa que vá atender a questão da formação do professor, alguém falando, mas que não seja atraente. Sim. Porque quem quer ver televisão quer ver um programa bonito, né? Quer ver uma coisa bem elaborada e bem feita. Então eu queria entender como que a gente pode pensar um programa para a formação de professores numa TV educativa, que elementos que esse programa precisa ter. E principalmente a senhora que está formando professores de diversas áreas, não apenas da educação, digamos assim, da área da pedagogia, das licenciaturas, mas a senhora está formando professores da engenharia, da medicina, do direito, da administração. Isso. Interessante. Então, nós estamos entrevistando a professora Ciderli Almeida, ela que é coordenadora do mestrado e agora o doutorado de Educação e Novas Tecnologias da Uninter. Eu gostaria que a senhora fizesse um fechamento dessa nossa entrevista agora, porque eu vejo um brilho nos seus olhos, um entusiasmo, porque são tantas instituições de ensino no Brasil e só nós aqui de Curitiba, só a Uninter, conseguiu um mestrado profissional na área de educação. Eu sinto essa alegria da senhora, professora. É preciso falar que quando uma PCN, que é a proposta de curso novo, vai para a CAPES, ele passa por um olhar de muitos professores. Então, nós temos a nossa avaliação, veio na sexta-feira, 18 professores avaliaram a nossa proposta. 18 professores. Todos eles de instituições públicas de todo o Brasil, de referência, né, de todo o Brasil. E a gente ser avaliado por nossos pares, a gente pensa assim, né, uma instituição privada, né, nós já não somos uma instituição pública, então as próprias instituições públicas têm uma certa reserva conosco, né? A gente sabe que existe. E aí eles olharem para o nosso programa e eu te encaminhei nossa avaliação.
Ela veio fantástica. Não foi. tem um ponto dizendo... Só elogios. Só elogios, né? Inclusive falando da formação e da produção dos nossos professores, nós atingimos 300 pontos. Foi muito além de qualquer expectativa na CAPES, né? Do que é exigido pela própria CAPES. Então, nós temos um grupo de professores que produz acima do normal, muito acima da média. Acima. Nós temos um grupo de professores, poderia dizer eclético, né? Não são todos da área de educação, mas todos conversam entre si, as áreas convergem, há um apoio muito grande entre um e outro, não tem aquela coisa assim, eu sou da engenharia, vocês são da educação, não existe isso, a gente trabalha muito junto, muito unido, e nós temos um apoio muito grande da nossa instituição, que acreditou em nós, né, que permitiu que nós fizéssemos essa PCN, e que como nós ali do grupo, do corpo docente, também está muito feliz com essa nossa aprovação. Então, nós trabalhamos na instituição que nós queremos, nós trabalhamos com qualidade, em momento nenhum nós fomos questionados com relação à forma como nós trabalhamos, a gente recebe um apoio incondicional da reitoria, da pró-reitoria de pesquisa. Do nosso mantenedor, o professor Wilson. Do nosso mantenedor, que é o professor Wilson, que também acredita em nós. Então, a gente tem uma alegria imensa, uma satisfação imensa em trabalhar com esse grupo de pessoas, né, que acredita na educação e que está fazendo educação com qualidade há tanto tempo. E a partir de 2020, então, nós teremos a seleção dos alunos do doutorado em Educação e Novas Tecnologias aqui pela Uninter. Isso mesmo. Professora Ciderli Almeida, eu quero agradecer muito a sua participação neste programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Jorge. E até uma próxima.